Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cartomatizando. Meu nome é Ana Cristina e hoje é o TBT. O nosso TBT é sempre uma história de superação, uma história de sucesso, uma história de vitória sobre um momento difícil. No dia de hoje, eu queria introduzir um assunto que para mim é importante. É o tamanho do que a gente entende por superação. A gente está acostumado a ver que superação é uma vitória sobre uma doença quase mortal, é, ficar milionário, é, depois de ter passado por muito sofrimento, encontrar o grande amor da sua vida, e a gente esquece das pequenas vitórias. Eu queria falar um pouco sobre as pequenas vitórias do dia a dia, porque às vezes a gente se esquece delas, a gente fica achando até que a gente fracassou na vida ou que a nossa vida não tem nada acontecendo quando a gente não pensa nisso. Sabe, todos os dias a gente tem vitórias. Todos os dias da nossa vida, desde que a gente nasce até a nossa morte, a gente tem pequenas vitórias todos os dias. Eu vou citar alguns exemplos aqui de pequenas vitórias que passam batido em função da gente estar sempre buscando grandes vitórias, né? Eu mesma na minha vida passei algumas situações bem difíceis nos últimos anos e eu acredito que grande parte da população, nesses 2 anos aí que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a gente andou repensando muita coisa, a gente teve muitas perdas. Eu acredito que ninguém passou impune por esses 2 anos aí, que a gente passou por essa situação complicada aí na área da saúde. E muito difícil uma família que não perdeu pelo menos um membro da família nesse período. Então, hoje o meu TBT vai para todo mundo que sobreviveu à pandemia e todo mundo que superou as perdas da pandemia, porque teve alguns casos em que algumas pessoas que estavam saudáveis, que eram arrimo de família, foram embora, né? E a gente sofreu muito. Eu passei por um período em que a gente estava cuidando de uma pessoa que estava com problema de saúde, que era minha sogra, e que a gente passou esses 2 anos que nem doido, que evitando ao máximo sair, evitando ao máximo contato com outras pessoas, porque a gente não sabia como ela reagiria àquilo. Ela tinha uma doença que ela não entendia direito o que estava acontecendo no entorno dela, e a gente ficou pensando se quem entende com isolamento ficou tão desesperado. Imagina uma pessoa que não reconhece as pessoas no entorno, se vê de repente só, né? Então a gente tinha muito medo de que ela tivesse que passar por isso. E eu acredito que eu fui muito abençoada, porque na minha casa ninguém teve. Na minha família algumas pessoas tiveram, mas graças a Deus eu não tive nenhuma perda direta, né, de algum membro específico da minha família. O que não quer dizer que a gente não tenha tido milhões de neuroses, porque tinha uns que, que queria ir pra rua, que não queria ficar preso, e tinha uns que não queria receber gente, que queria ficar isolado, e tudo isso causou um transtorno enorme. É, eu estava morando em outra cidade, eu precisei fazer uma mudança de cidade. Durante esse processo eu não tinha como esperar para fazer essa mudança, e foi muito complicado. Foi tudo muito difícil, ninguém sabia o que ia ser no dia seguinte, e isso faz a gente refletir sobre muitas coisas. Quem é que sabe o que vai ser o dia seguinte? Quem é que sabe o que vai ser os próximos 5 minutos? A gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai. A gente vai, essa é a certeza. Pode ser com 100 anos, pode ser com 90, pode ser com 30, pode ser com 5. Pode ser assim que nasce. A gente não tem certeza de nada. O que vale nessa vida é o que a gente pode aproveitar hoje. É o que é o hoje, eu poder fazer o melhor que for possível. É o hoje
eu poder pegar um pequeno problema que me aconteceu e transformar aquilo em nada, né? Porque eu tava. Eu vou dar outro exemplo. Eu tava com um problema que eu fiquei sem carro, porque o carro deu defeito e, e tava no fim de mês e não tinha dinheiro. Igual todo mundo, gente, igual todo mundo tem esse problema. E aí eu fiquei pensando, falei, e agora? O que que eu vou fazer? Se eu usar o dinheiro que eu tenho para pagar um ônibus, um Uber ou qualquer coisa para poder, porque eu tinha que pegar algumas coisas que eram pesadas e que era longe. Eu falei, bom, quer saber? Eu não vou ficar me preocupando com isso. Eu vou respirar e vou a pé. Eu tenho duas pernas, eu sou saudável, eu posso andar, eu vou. Eu tinha muita coisa para resolver para rua. E minha mãe apareceu e falou, filha, eu preciso resolver umas coisas aqui, você não vai comigo? E no final das contas a gente foi, ela resolveu as coisas dela e ela resolveu todas as minhas. Imagina se eu tivesse ficado surtada, não ia nem prestar atenção no que ela estava falando, ela tinha acabado de resolver sozinha, eu não tinha resolvido minha vida. Então, às vezes, focar no que a gente tem controle é a solução. E isso é uma vitória. A gente entender a hora que a gente tem que brigar e a hora que a gente tem que ter paz e serenidade para resolver. A gente fica focado em resolver grandes questões, né? Eu fico, e aí eu te digo o seguinte, você não resolve grandes questões. As grandes questões não dependem de você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples. A gente tem mania de empurrar com a barriga pequenas questões e aí elas viram grandes questões. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, uma dívida, vamos supor, sei lá, você teve um problema, perdeu o emprego, acabou precisando gastar mais do que tinha e não conseguiu pagar o cartão inteiro. Enfim, N situações podem ter acontecido na sua vida. E aquilo te deixa angustiado. E você fica angustiado, mas aquilo é uma questão pequena. O que é que você faz? Você empurra com a barriga, você fala, não, já sei, ou eu vou parcelar a fatura, ou eu vou pagar o mínimo, e você transforma aquilo numa bola de neve. E você só vai tentar resolver quando aquilo virar uma grande questão. Agora, você quer ver uma questão que você acha que você resolve? Eu tô com um problema de saúde muito grave e eu tenho duas soluções. Ou eu me entrego e paro de lutar, ou eu tenho fé e oro por um milagre, por uma cura, pela descoberta de alguma coisa. E aí quando esse milagre vem e eu tenho a cura, eu entendo aquilo como uma grande vitória. Olha que louco. Eu me preocupo com problemas grandes e ignoro os pequenos até eles se tornarem grandes. Enquanto que se eu me preocupasse com os pequenos problemas, eu talvez não tivesse os grandes. Vamos partir do mesmo princípio dessa doença que eu falei. Algumas vezes, quando a gente não tem um plano de saúde bom, ou quando a gente não tem dinheiro para pagar um médico bom, você fica à mercê do serviço público de saúde. E aí é sempre uma briga. Aí você tem que ir lá agendar o médico, aí você passa por um médico, não era para aquele, aí você tem que ir lá e agendar o outro, aí não era aquele. Aí você passa para o outro, aí não, um encaminha para o outro, que encaminha para o outro. Às vezes você passa por 3 ou 4 médicos até você chegar no médico que vai de fato dar atenção para o seu problema. Aí aquele médico te passa um monte de exames. Você vai agendar esses exames? É para daqui não sei quanto tempo. E aí você vai tentar, aí você pega esse resultado até você conseguir voltar para o médico. Não é mais o mesmo médico, é um outro médico que vai te atender. E nesse vai e vem, você tinha um probleminha que podia ser resolvido, às vezes até com medicação. E vira um problemão, né? E em geral isso não depende muito de você. Mas se eu foco na solução de curto prazo, por exemplo, eu posso marcar esse médico e tentar encurtar esse caminho. Ou eu procuro um plano de saúde mais barato e foco em ter um dinheirinho para pagar aquilo, ou eu tento fazer um crediário para pagar um exame, ainda que ele seja um pouco mais caro, mas para ser agilizado. Eu posso brigar e correr atrás com mais intensidade, mas às vezes eu não estou com dor.
É aquela dor que aparece só de vez em quando. Eu não tô afim de entrar na fila do posto. Eu me estressei com a enfermeira. Eu me estressei com o médico. E eu vou empurrando com a barriga. E quando que eu vou pra cima? Quando que eu vou brigar pra ter essa consulta? Quando eu não aguento mais de dor. Aí eu vou. Aí aquilo já virou um monstro na minha vida. É isso que eu tô falando. A gente esquece de focar no primeiro pequeno problema, porque a gente quer sempre grandes vitórias, grandes superações e esquece das pequenas. Sabe? Porque quando a pessoa consegue fazer tudo isso que eu falei, ela vai lá, por exemplo, vamos supor um câncer de mama. A pessoa tem um nódulo na mama, ou ela pôs a mão e sentiu um carocinho. E aí ela vai passar por todo esse processo via SUS. Olha, eu já vi caso de levar às vezes até 3 anos para ela conseguir passar pelo processo todo. Nesse meio tempo, o que era um negocinho, um carocinho de nada, virou uma laranja. Depende do processo. E aí você tem que rezar por um milagre. Enquanto que se eu cuido sempre, se eu vou todos os anos fazer os meus exames preventivos, eu posso encontrar aquilo enquanto ele ainda é um grãozinho de areia. E um tratamento simples resolve o meu problema. Eu não preciso nem de um processo cirúrgico. Mas como eu não estou sentindo nada, eu não vi nada, eu não faço prevenção, eu não cuido do meu dia a dia. E por que eu estou falando de tudo isso no site Cartomancia? Então vamos lá. Eu estou falando porque eu acredito que o baralho cigano e a autocartomancia podem te ajudar com essas pequenas superações do dia a dia. Como é isso, Ana? Porque se eu tenho o hábito de acompanhar o meu dia a dia, de ouvir os conselhos das cartas e prestar atenção a isso, eu posso evitar, eu não estou falando só de problema de saúde. Às vezes é um problema de amizade, um problema no trabalho, um problema com os filhos. Eu vou estar mais atenta, eu vou ter conselhos no mínimo semanais, né? Porque às vezes você tem aquela intuição de que tem alguma coisa errada, que você precisa resolver alguma coisa. Só que tudo é tão trabalhoso. Ah, por que eu vou pensar nisso? Eu vou ficar colocando bobagem na minha cabeça. E eu deixo pra lá. Porque ou eu não tenho uma dor, ou eu não tenho um sintoma aparente, ou não tem nada, nenhum indicativo de que aquilo é importante nesse momento. E eu vou deixar pra correr, pra acudir aquele problema sério, aquele que eu sei que já tá lá em tamanho bola de neve. É isso que eu acabo fazendo. E aí o que acontece? Eu fico só resolvendo bola de neve. Eu fico tendo que entregar na mão de Deus e na mão das outras entidades em que eu acredito a cura e a solução dos meus problemas. Enquanto que se eu focasse no pequeno problema e no meu dia a dia, eu não teria o grande problema. Eu seria uma vitoriosa constante. Eu teria todo dia minha vitória. Eu acho que está na hora da gente focar nisso. E eu acredito que a autocartomancia pode te resolver essa parte do problema. Por que, Ana? Ué, porque se eu tô acostumada a pegar conselhos para mim, vai ter um dia que eu vou abrir lá e falar assim, olha, fique atento à sua saúde, procure um médico. Fala assim, gente, mas vou procurar um médico para quê? Você vai lá e pergunta, é para tal área, tal área. Fala assim, nossa, faz 2 anos que eu não faço meu preventivo. Faz 2 anos que eu não faço minha mamografia. Vou atrás disso. E você vai pegar o problema antes, porque você ouviu um conselho. Às vezes o problema não é esse, às vezes é assim, fique atento ao seu filho. Nossa, mas meu filho tá bem, tá com a saúde inteira, tá todo... E aí, o seu filho só não tava achando espaço para conversar com você, senta, bate um papo, conversa, filho, tá tudo bem. E às vezes ele vai desabafar com você, falar de um problema que ele tá passando. Às vezes é um problema na escola com algum coleguinha, com uma namorada. Às vezes ele está sendo assediado por alguém e você não estava atenta. E se você não tem essa abordagem, você não ia descobrir quando já tivesse virado uma bola de neve. Às vezes pode ser seu marido. Olha, dê mais atenção para o seu marido, seja mais carinhosa. Porque às vezes, minha filha, a gente reclama que ele arrumou outra, mas a gente também não está cuidando, né? Aí sempre tem quem cuida. O povo vai querer reclamar quando aquilo já virou uma bola de neve e ele já está morando na casa da outra. Não, eu vou cuidar no dia a dia. É disso que eu estou falando. Da vitória de todo dia. E é nisso que eu acredito que a autocartomancia pode te ajudar. Se você quiser saber como funciona isso, você continua aqui no nosso canal e continua acompanhando o nosso conteúdo. Todo dia tem um conteúdo novo para você. Amanhã, feriadão.
é a Cesta do Amor. Então vai ter um conteúdo específico aqui para a vida amorosa e a gente vai trocar umas figurinhas, até com algumas magias para você aproveitar melhor o seu fim de semana e ter um fim de semana pleno. Então não perde não, fica por aqui. Não quer perder nada? Vai aqui embaixo, faz sua inscrição no canal, clica nas notificações para receber todas. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para as nossas redes sociais. Vai lá, se inscreve. Eu costumo espalhar por todos os cantos o que eu vou estar aprontando por aqui. E aí você vai acompanhando. Tem uma amiga que precisa, tem uma amiga que gosta. Avisa a amiga, compartilha. Quem sabe você está ajudando a vida de outra pessoa. E toda vez que a gente ajuda a vida de outra pessoa, o universo ajuda nós. Fica por aqui, eu conto com você. Vem comigo.